O ar estava carregado de tristeza enquanto os sinos tocavam na pequena igreja no centro de Madrid. A notícia do falecimento de Helena Rodrigues, uma das mulheres mais ricas e misteriosas da cidade, havia abalado a todos. Seu marido, Henrique, um homem reservado, sempre se manteve nas sombras de sua bem-sucedida esposa. Helena era uma empresária formidável, dona de várias propriedades e de uma fortuna que parecia não ter fim. Naquele dia, o sol brilhava com força, mas dentro da igreja tudo parecia envolto em escuridão. Henrique, com o rosto inexpressivo, olhava para o caixão da esposa, enquanto, sentada discretamente em um canto, estava Clara, a mulher com quem ele atraía há anos. A jovem, vestida com um simples vestido preto, tinha um olhar vazio, como se estivesse ausente. Ela só foi ao funeral por um motivo: o dinheiro. Após a cerimônia, enquanto os convidados se retiravam, Henrique e Clara caminharam em silêncio até o carro dele. Ambos sabiam o que estavam planejando. Henrique havia sido designado como o único herdeiro da fortuna de Helena. Mas havia algo que ele não sabia: o testamento havia sido alterado nos últimos dias de vida de sua esposa. O banco onde Helena guardava seus ativos era um dos mais exclusivos de Madrid. Henrique e Clara sabiam que aquele dia seria crucial para garantir seu futuro. No entanto, ao chegarem lá, foram surpreendidos por uma atmosfera diferente da que esperavam. O gerente do banco, Javier, um homem calvo de meia-idade, os aguardava com uma expressão séria. Senhor Rodrigues, a situação mudou, disse Javier, com um tom firme, olhando diretamente para Henrique. Henrique franziu a testa. O que está acontecendo? Eu sou o único beneficiário, não sou? Javier não respondeu de imediato. Em vez disso, lançou um olhar curioso para Clara, com um leve sorriso. Há algo que o senhor precisa saber, senhor Rodrigues. A tensão era palpável. Javier entregou um envelope lacrado para Henrique e disse com um tom grave: tudo será esclarecido quando abrirem este envelope. Mas aviso, isso mudará tudo o que pensavam saber sobre Helena e sua fortuna. Ponto de virada. Henrique e Clara olharam para o envelope, inseguros sobre o que encontrariam. A notícia que acabavam de receber era apenas um prenúncio do que estava por vir. No elegante escritório de Javier, Henrique finalmente abriu o envelope. Com as mãos trêmulas, desdobrou o papel e começou a ler. Sua expressão mudou para um misto de choque e descrença. O presente testamento foi assinado há uma semana, em minha presença. Henrique, deixo todas as propriedades e negócios sob sua responsabilidade, mas com uma condição: toda a minha fortuna será doada a uma causa beneficente, que será revelada nos próximos dias. A você, Henrique, deixo apenas o que já possui atualmente, e nada mais. O papel escorregou das mãos de Henrique, que estava incrédulo. O que isso significa? Isso não faz sentido. Clara, observando o desespero de Henrique, ficou em silêncio. Embora estivesse preocupada, sua mente rapidamente começou a calcular as possibilidades. Será que havia algo mais que ainda não sabiam? Como Helena pôde fazer isso? Gritou Henrique, furioso. Clara tentou acalmá-lo, mas ele estava obcecado em entender as últimas palavras de sua falecida esposa. De repente, o telefone de Javier tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou o número e suspirou. É da Fundação Beneficente, disse. Eles têm mais informações. A ligação foi breve, mas, quando terminou, Javier parecia ainda mais pálido. O que vocês leram não é tudo. A fundação para a qual Helena destinou sua fortuna não é uma organização beneficente tradicional. Trata-se de um projeto altamente controverso. Algo que pode destruir muitas pessoas. A revelação deixou Henrique e Clara atônitos. O que Helena realmente havia feito? Os dias que se seguiram foram uma tempestade de pensamentos, dúvidas e decisões. Henrique e Clara, imersos no mistério do testamento de Helena, encontravam-se presos entre o desejo de compreender o ocorrido e o peso das implicações que tudo aquilo trazia consigo. A cada dia, a incerteza crescia como uma sombra densa, e o que inicialmente parecia uma simples disputa por dinheiro transformava-se em uma teia de segredos que poderia arrastá-los para um abismo. Após a revelação sobre a Fundação Beneficente, Henrique não conseguia tirar da cabeça as palavras de Carmen. A fortuna de Helena, longe de ser uma recompensa para ele, havia sido destinada a uma causa maior, algo que, na sua mente, estava além da compreensão. Ele pensava que talvez sua esposa soubesse algo que ele ainda não entendia, algo que poderia mudar o destino de todos.
Mas também se perguntava se tudo isso era um plano calculado para que ele não pudesse desfrutar da vida confortável que imaginava que o aguardava. Decididos a obter respostas, Henrique e Clara foram à sede da fundação, localizada em um bairro exclusivo da cidade. O edifício era imponente, com paredes de vidro que refletiam o sol, uma estrutura moderna e austera que evocava poder e mistério. A porta abriu-se diante deles com um som suave, e foram recebidos por uma mulher de olhar penetrante chamada Carmen. Ela havia prometido fornecer as respostas de que tanto precisavam, mas nenhum dos dois sabia exatamente que tipo de verdade encontrariam. Carmen os levou a uma sala de espera minimalista, onde os detalhes eram escassos, mas tudo tinha um ar de seriedade e profissionalismo. O silêncio dominava, e a tensão no ambiente era palpável. A cada passo, Henrique sentia que o peso da situação aumentava. No peito, a angústia transformava-se em inquietação, uma sensação que ele não conseguia ignorar. Não importava o quão rico fosse ou quão grande fosse sua fortuna, algo lhe dizia que aquilo não terminaria bem. Finalmente, Carmen os guiou a um escritório privado, muito maior do que Henrique imaginava. Na mesa, repousavam diversos documentos e telas, tudo cuidadosamente organizado. Carmen sentou-se e os convidou a fazer o mesmo. Quando se acomodaram à sua frente, o ambiente foi tomado por uma nova intensidade. Senhor Rodrigues, Senhora Clara, começou Carmen, sei que ambos têm dúvidas sobre o destino da fortuna de Helena. Mas o que está em jogo aqui não é apenas dinheiro. É algo muito maior. Henrique não conseguiu conter sua ansiedade. O que não nos foi contado? Por que Helena tomou essa decisão? Carmen os olhou fixamente, com um misto de respeito e gravidade no olhar. Helena não queria que sua fortuna fosse usada como um simples legado material. Ela queria garantir que seu dinheiro fosse destinado a uma causa capaz de mudar o mundo. Por isso, ela o destinou à pesquisa de um tratamento experimental. Clara inclinou-se para a frente, demonstrando interesse. Tratamento experimental? Que tipo de tratamento? Carmen respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo crucial. É um tratamento médico que pode revolucionar a forma como entendemos certas doenças, mas também é extremamente arriscado. A Fundação tem investigado esse tratamento há anos, mas ele não está isento de riscos. Muitas pessoas são céticas e algumas rejeitam os avanços, mas Helena acreditava firmemente no seu potencial. Ela pensava que, se o tratamento fosse bem-sucedido, poderia salvar milhões de vidas. Henrique estava perplexo. Nunca imaginou que Helena estivesse envolvida em algo tão grandioso e arriscado. Durante todo esse tempo, ele a enxergava como uma mulher fria, focada apenas em negócios e dinheiro, mas agora percebia que havia uma profundidade muito maior nela. Por que ela não nos contou? Perguntou Henrique, com a voz tomada pela frustração. Por que tudo isso tinha que ser um segredo? Eu pensava que era o único herdeiro de sua fortuna. Carmen assentiu lentamente. Helena sabia que, se contasse a vocês, o impacto poderia ser devastador. Ela sabia que vocês não estariam dispostos a assumir tantos riscos, especialmente após sua morte. A fortuna não foi destinada apenas para mudar a vida de vocês, mas a de toda a humanidade. Henrique ficou em silêncio, olhando para o chão, processando as informações. Era difícil aceitar, mas, de alguma forma, ele conseguia ver a lógica nas decisões de Helena. Apesar de tudo, sentia que algo dentro dele estava mudando. O dinheiro já não era sua única preocupação. De alguma forma, ele começava a entender a visão de Helena. Talvez esse sacrifício, tão arriscado e incompreensível, fosse o que ela realmente desejava. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você faria no lugar deles?